Oh, what's up, galerinha? How you doing? Teacher Daniel, pessoal, mais uma vez aqui trazendo mais uma videoaula para vocês. E hoje, gente, reflexive or emphasizing pronouns. An interesting class, lesson 14 on book 2, ok? Então a gente vai ver essa gramática lá da lição 14 do livro 2, gente, metade do livro 2. Uma gramáticazinha já um pouco mais avançada aí no nosso conteúdo. Uma gramática interessante, gente. And again, super importante, super comum aí no nosso dia a dia de fala de inglês. A gente tem que dominar, aprender isso aqui. Pronomes reflexivos e pronomes enfáticos, que na verdade, gente, são a mesma coisa. No inglês são os mesmos pronomes, só que a gente pode usar eles de duas formas diferentes. A gente vai aprender hoje nessa aula, ok? So let's go, let's take a look. The pronouns, quais são os pronomes, gente? Quais pronomes são esses que a gente está falando? Que são os pronomes reflexivos e os pronomes enfáticos. São esses que estão na tela de vocês. Myself, yourself, herself, himself, itself, para o singular. Ourselves, yourselves, themselves, plural, que seria o nosso plural, gente. Então, vocês podem ver que para cada pessoa, gente, eu, você, ele, ela, nós, eles, para cada pessoa a gente tem um pronome referente. I, myself, you, yourself, she, herself, he, himself. E assim a gente segue, né, gente? Até o último lá de they, themselves. Vamos tentar esclarecer, gente, ficar claro o que significa exatamente, quando que esse pronome é reflexivo, quando que ele é enfático, o que muda. Let's go to the examples. Let's start with the reflexive pronouns. Olha a definição, pessoal. Reflexive pronouns são usados quando uma pessoa está no mesmo momento em que o sujeito e o objeto de um verbo. Os pronomes reflexivos são colocados depois do verbo. Gente, olha os dois exemplos. Na primeira frase eu tenho John poisoned Carol, no sentido de que o João envenenou a Carol. Pessoal, quem é o sujeito dessa frase? John. Ele que fez a ação do verbo. Foi ele que envenenou, right? Então ele é o sujeito. E quem que é o objeto, gente? É a pessoa que sofre a ação do verbo. Quem que foi envenenada? Carol, certo? Então John é o sujeito, Carol é o objeto da frase, poisoned é o nosso verbo aqui no passado. Quando a gente tem um pronome reflexivo, gente, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que tanto o sujeito quanto o objeto da frase são a mesma pessoa, certo? Então aqui, uma pessoa está no mesmo momento em que o sujeito e o objeto de um verbo. Então nesse caso aqui, gente, o sujeito é John. Então a gente vai falar que John poisoned himself. E a gente está usando o pronome de forma reflexiva porque ele fez a ação e ele mesmo sofreu a ação. Ele fez a ação com ele mesmo. Essa é a ideia do reflexive pronouns, people. Então o John poisoned himself, John envenenou a ele mesmo, ou John se envenenou. Cabem as duas traduções, beleza, gente? E aqui mais alguns exemplos, gente, usando o verbo to look, ok? Tudo no passado. Vocês vão ver que o pronome ele muda, gente, de acordo com o sujeito. I looked at myself. Eu olhei para mim mesmo. He looked at himself. Ele olhou para ele mesmo. We looked at ourselves. Nós olhamos para nós mesmos. Yesterday, tudo ontem, tá, gente? They looked at themselves. You looked at yourself. She looked at herself. You looked at yourselves. Notem, gente, que o you pode ser tanto plural quanto singular, tá? O plural embaixo e o singular em cima, né, gente? You looked at yourself. You looked at yourselves. E aí vocês vão depender do contexto da frase para colocar singular ou plural, beleza, gente? Mas aqui está o pronome reflexivo de acordo com o sujeito. I, myself, he, himself, we, ourselves. E aí a tradução sempre é a mesma, né? Eu olhei para mim mesmo, ele olhou para ele mesmo, nós olhamos para nós mesmos. E assim vai, gente. A pessoa que faz a ação é a mesma pessoa que sofre a ação. Aqui tem mais alguns exemplos, more examples. E aqui usando verbos diferentes, né, pessoal? A tradução tá aqui do lado, gente. The old man was speaking to himself.
Então o velho lá, né, o velho, o homem velho estava falando consigo mesmo. Ele estava falando com ele mesmo. So the old man was speaking to himself. Jack introduced himself to his girlfriend's parents. Então Jack, o to introduce é apresentar. Então ele apresentou quem? Ele apresentou a si mesmo. Ele se apresentou to his girlfriend's parents, para os pais da sua namorada. You blame yourselves for the accident. Vocês culpam quem, gente? Yourselves. Então vocês se culpam pelo acidente. But you had nothing to do with it. Mas vocês não tiveram nada a ver com ele. Mais exemplos, pessoal. Sarah cut herself. A Sarah cortou, pronome reflexivo. Gente, ela cortou quem? Ela mesma. Então a gente pode dizer que ela se cortou. Sarah se cortou ontem while doing the dishes, enquanto lavava a louça. The girls locked themselves in the bedroom. Então as garotas, elas trancaram quem, gente? Elas se trancaram. They locked themselves in the bedroom, no quarto. And the last example, we hurt ourselves during the hiking last month. We hurt ourselves. Nós machucamos quem, gente? Nós nos machucamos, ou a gente se machucou. During the hiking last month, no hiking no mês passado. Então, gente, os pronomes reflexivos, eles vão funcionar dessa forma, tá? Acho que deu para esclarecer aí vários exemplos. Pessoa que faz a ação, pessoa que sofre a ação do verbo. É a mesma pessoa nessa frase, por isso que a gente usa o pronome reflexive, reflexive pronouns, people. Now let's go to the emphasizing pronouns. Que na verdade são os mesmos pronomes, tá, gente? A gente tá vendo aqui, ó, himself, himself, themselves, myself, yourself. São os mesmos pronomes, só que agora vai ter outra ideia, tá, gente? Não uma ideia de reflexo, uma ideia de ênfase, tá? Se eu voltar aqui, gente, a gente vai ver que os pronomes reflexivos, eles são colocados depois do verbo. Então, depois do look tem o myself, tá vendo? O pronome depois do verbo. A gente passar aqui, a gente vai ver que o himself, ó, vem depois do verbo. O himself aqui veio depois do verbo de novo. Yourselves depois do verbo. Então, nos pronomes reflexivos, a gente usa o pronome depois dos verbos, tá, gente? Quando a gente vem para os pronomes enfáticos, or the emphasizing pronouns, olha a definição, gente. Esses mesmos pronomes também podem ser usados para enfatizar um substantivo ou um pronome. E quando usados enfaticamente, eles ocupam um lugar depois do sujeito ou no final da frase. Então aqui o pronome não vem depois do verbo, tá, gente? Ele vem ou depois do sujeito ou lá no final da frase. E aqui, gente, para enfatizar a ação que foi feita pelo sujeito, ok? Examples, let's understand. Hitler poisoned his favorite dog himself. Translation. Hitler envenenou o cachorro favorito dele. Gente, Hitler poisoned. O Hitler envenenou. His favorite dog, o cachorro favorito dele. Quando a gente coloca o himself lá no final, é para dizer que foi ele mesmo que envenenou o cachorro favorito dele. Então a gente está enfatizando que foi Hitler que fez essa ação. The president himself received the diplomat. Então foi o presidente mesmo, ou na tradução a gente pode colocar que foi o próprio presidente que recebeu o diplomata. So the president himself received the diplomat. Yes? Está enfatizando que foi realmente, que foi mesmo o presidente que recebeu. Our neighbors built the garage themselves. Nossos vizinhos construíram a garagem deles. Está enfatizando que foram eles mesmos que construíram a garagem. Seus vizinhos construíram a garagem deles. Eles mesmos que construíram, gente. Está dizendo isso na frase. I myself washed the car yesterday. Eu mesmo lavei o carro ontem. I washed the car. Eu lavei o carro. I myself washed the car. Você está enfatizando que foi você mesmo que fez aquela ação, gente. Nesse caso, que lavou o carro ontem. Next example. You closed the gate yourself. Você fechou o portão
na tradução, gente, coloquei o mesmo antes. Você mesmo fechou o portão. Porque, na verdade, a ação foi que você fechou o portão. You closed the gate. O yourself, eu estou dizendo para enfatizar, para dizer que foi você mesmo que fechou o portão. Então, são os mesmos pronomes, gente. Myself, yourself, himself, herself, themselves, ourselves. Temos todos aí. Só que, nesse caso, a gente está usando os pronomes para enfatizar a pessoa que fez a ação. Nos pronomes reflexivos, a mesma pessoa que fez a ação recebia a ação, tá, gente? Então, a gente vai usar as mesmas palavrinhas no inglês, ideias diferentes. Notem que aqui os pronomes vêm ou no final da frase ou depois do sujeito. Isso aqui ajuda muito a identificar, tá, gente? Olha esse pronome no final da frase, esse pronome depois do sujeito, esse pronome aqui no final da frase de novo, tá, gente? So, emphasizing pronouns. And to finish, people, we have the preposition by, que vai ter esse significado aí que tá entre parênteses, de alone, que é de sozinho, gente. Myself, yourself, himself, etc. podem ser usados depois da preposição by, significando sozinho ou sem ajuda. Então aqui a gente vai usar os mesmos pronomes, gente, só que a gente vai usar essa preposiçãozinha by junto com eles. E aí vai mudar a tradução de novo, tá? I don't like to have lunch by myself. Eu não gosto de almoçar. By myself significa o que, gente? Sem companhia, sozinho, sem ninguém mais. By myself. Então eu não gosto de almoçar sozinho ou sozinha. Pode ter as duas traduções, tá, gente? Masculino ou feminino. Did you really do these exercises by yourself? Você realmente fez esses exercícios sozinho, sem ajuda? Só você? Essa é a ideia, tá, gente? Do by yourself. A frase tem o I, eu uso myself, que é o primeiro pronome. A frase tem you, eu uso yourself, que é o segundo pronome. Vocês vão se basear por aqui, tá, gente? I, myself. You, yourself. She, herself. He, himself. A gente vai seguindo sempre a mesma ideia, pessoal. Olha o próximo exemplo. He lives by himself. He lives, ele mora. Então, ele mora como, gente? By himself. Sozinho, sem ninguém. He lives by himself. Do your homework by yourselves. Isso é um comando, gente, uma ordem. Façam suas atividades. Do your homework como, gente? By yourselves. Sozinhos, no sentido de sem ajuda. Do your homework by yourselves. And the last example is Monica went home yesterday by herself. Então a Mônica, ela went home, ela foi para casa ontem sozinha. By herself, da mesma ideia de alone, ok, gente? Esses são os usos, gente, dos pronomes reflexivos, enfáticos, e essa exceção aqui, gente, que a gente usa ele junto com a preposição by, e aí tem esse sentido diferente. Estudem os pronomes, gente, assistam a videoaula, assistam outros conteúdos se for necessário, entendam o que está sendo dito aqui, façam as suas perguntas no grupo de WhatsApp da sua turma se você não conseguir entender, e façam os exercícios, pessoal. O exercício está indo junto com essa videoaula, vocês têm até sexta-feira para poder fazer essa atividade, façam, retornem, ok? Tirem suas dúvidas, let's study and learn, guys, é importante aprender, tá? See you next time, bye bye, see ya!